Vamos seguir então. Eu tenho aqui algumas perguntas. Por exemplo, queria saber se às vezes exagero quando falo das outras igrejas. Bom, o falar tem que ser algo com direção de Deus, né? Outra coisa é nós não podemos falar do que não sabemos, do que não temos provas, porque aí a gente entra em condenação, se eu estou falando daquilo que eu não sei. Essa ideologia existe muito na memória das pessoas que estão há pouco tempo caminhando no ministério, porque acha que estamos falando de igrejas, quando na verdade não estamos falando de igreja. Estamos falando de lugares com nome de igreja. Por exemplo, Igreja Católica não é igreja. Tradicionalmente foi chamado aquele lugar de igreja, ou dos milhares de anos que aquele negócio existe, mas para nós evangélicos, ali não tem uma igreja. Ali tem um templo de Satanás. Ali tem a sede do homossexualismo e da pedofilia. Nós não podemos chamar aquilo de igreja. Aquilo não é igreja. Amém? Ali não tem igreja. Então, eu falar daquilo é minha obrigação. Alertar o mundo. Não foi para isso que Jesus veio? Para alertar, para mudar a história das pessoas. Então, é minha obrigação também alertar. Outra coisa, Igreja Universal. Quando eu falo disso aí, denuncio as práticas de idolatria que tem nesse negócio, né? Agora deram aí uns saquinhos de cimento que custa R$100, saquinho de areia que custa R$50, e coisas dessa natureza assim. Eu tenho que falar? Eu fui chamado para pregar o Evangelho, e automaticamente quando eu prego o Evangelho, automaticamente eu denuncio. Quando eu acendo uma luz, automaticamente eu dissipo as trevas. A Bíblia diz que entre luz e trevas não tem comunhão, não tem acordo. Então, quando eu falo da luz, eu entro em choque com as trevas. Não tem jeito. E tem mais. Quem não tiver ainda compreendido, né, a luz, vai achar que eu estou agredindo as trevas. Mas é a minha missão, porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Só que algumas pessoas acham que a Igreja Católica, não, acaba com essa mentalidade. Igreja são aqueles que vivem os princípios de Jesus Cristo. Ele diz, eu vim fundar a minha igreja. Quando eu estou falando de catolicismo, eu estou falando de satanismo, eu estou falando de Lúcifer, eu estou falando do diabo. Quando eu estou falando de universal, eu não estou falando de igreja, eu estou falando de satanismo, estou falando de Lúcifer, estou falando do diabo. Quando eu estou falando de Igreja Internacional da Graça, eu estou falando da mesma coisa, de satanismo. Aquelas pessoas não herdarão o reino de Deus. Quando eu falo de igreja mundial do poder de Deus, eu não estou falando de igreja, eu estou falando de satanismo, engano, mentiras. E igualmente, tudo isso quando eu estou falando de toda e qualquer ramificação do espiritismo. É exatamente igual. Catolicismo, universal, graça mundial, espiritismo, e agora coroando tudo isso, as Assembleias de Deus que estão envolvidas com a política, já viraram palco. Tudo isso aqui é satanismo, é palco do diabo, tudo isso aqui é farinha do mesmo saco. Eu fui chamado para anunciar a luz. Quem anuncia a luz denuncia e entra em conflito com as trevas, não tem jeito. Se você entrar num quarto escuro e acender a luz, você tem que dissipar as trevas. Luz e trevas não habitam no mesmo lugar.
Deus lá em Gênesis, né, fez separação entre luz e trevas. Já está a simbologia lá desde o começo. Então, o falar, eu tenho que falar sim, mas com propriedade. Eu sou discípulo da verdade. Eu não tenho que chegar e mentir sobre as trevas, porque não tenho essa necessidade. Eu tenho que simplesmente falar a verdade da luz, do Evangelho de Cristo que eu conheço. Eu não tenho que me preocupar como alguns fazem por aí, né? Inclusive já tentaram trazer ideias para mim, livros de feitiçaria, livros da nova era, e um monte dessas coisas. Eu digo assim, não, irmão, não vou perder tempo em estudar isso. Por quê? Porque eu tenho a Bíblia para estudar. E automaticamente, se eu conheço Bíblia, no que eu falo, a luz gloriosa da Bíblia, automaticamente eu dissipo toda e qualquer doutrina das trevas. Quando eu prego a escritura de Hebreus, por exemplo, ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois vem o juízo, é Hebreus 9:27. Hebreus 9:27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Eu acabei com todas as doutrinas de reencarnação. Eu acabei com as ramificações do espiritismo. Eu acabei com aquele louco, José Luiz de Miranda, o tal que se diz a reencarnação de Jesus Cristo. Eu acabei com ele. Por apenas um verso bíblico, por apenas um contexto bíblico. Então não preciso estudar aquele maluco, o que ele está pregando. Quando eu anuncio a verdade bíblica, o Espírito Santo, que é mais forte e está do meu lado, alcança a cabeça, a mente, a memória daqueles que estão em trevas e lhes convence do pecado, da justiça e do juízo. Convencer, ele convence, mas ele não pega ninguém na camisa de força, não dobra ninguém. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Mas quando eu lanço a palavra da luz, ele vai na memória das pessoas e dissipa as trevas. Se as pessoas insistirem em permanecer nas trevas, vão permanecer. Porque eu nunca conheci Jesus obrigando ninguém a segui-lo. Então, essa questão, eu tenho que falar, mas tenho que falar com propriedade, né? E outra coisa, eu tenho que falar com direção. Porque a Bíblia diz assim, há verdades que são para serem ditas e há verdades que não são para serem ditas. Eu não sei se a minha compreensão dessa passagem bíblica ela é tão real ou total, mas uma coisa eu entendo, que há momentos em que eu devo falar e há momentos em que eu devo calar. Então eu tenho que estar procurando, buscando, seguindo a direção com Deus, crescendo para que Ele use a minha vida no momento, no instante em que Ele achar que vai usar. Tem aquela hora em que você consegue ficar calado. E tem aquela hora que você não consegue ficar calado. Já ouvi tanta besteira, a nível de coisas espirituais, pessoas do meu lado, à minha volta, falando brá, eu digo assim, rapaz, quanta besteira. Jesus não me deu nenhum toque, nenhum sinal para me falar nada, ninguém me chamou para conversa, então é porque Ele não queria que eu falasse nada. Outros momentos não, as pessoas estavam falando e a gente sente aquele empurrão, abre a tua boca, e aí muda tudo. Então, isso é uma questão de direção, não é simplesmente uma questão de falar ou não falar. E outra coisa, espiritismo, as assembleias, mundial, graça, universal e catolicismo, isso não é igreja, isto é templo de Satanás. Quer eles gostem de ouvir ou não, manda me prender de novo. Jesus continua tendo as chaves de todas as celas, amém? A pessoa ainda diz assim, uma vez eu estava falando com um amigo sobre igreja e eu falei na cara dele que Valdomiro Santiago, da Mundial, é um filho do diabo. Meu amigo ficou chateado, ele disse que da forma que eu me expresso, eu nunca vou conseguir resgatar uma ovelha. A pergunta é o seguinte, o que devo fazer? Procurar me expressar melhor ou ficar na minha? Não falar mais nada?
procurar levar a minha vida normal? Veja bem, Jesus nos chamou para qualquer coisa, menos para uma vida normal. Ele nos chamou para uma vida espiritual. O normal, meu irmão, é seguir a Jesus Cristo. E isto é espiritual. Seguir a Jesus Cristo é espiritual. Então, eu não posso me esconder, eu não posso me abster de falar, eu não posso me ocultar. Essa é a palavra que eu estava procurando. Eu não posso me ocultar, porque Jesus disse, ide por todo mundo e... Então ele disse, te mostra para o mundo. É isso que ele está dizendo. Porém, o enviar é dele. Eu não posso mostrar-me na hora que eu quero. Porque ele mesmo disse, quando os seus irmãos falaram para ele, tu não quer ficar conhecido? Mostra-te para o mundo. Ele falou assim, não, o tempo de vocês é chegado, mas o meu ainda não. Então tudo é uma questão, como eu sempre falo, de direção. Orar, buscar, Senhor, a minha hora, Senhor, o meu momento, Senhor, o que o Senhor tem comigo, Senhor, não adianta eu querer escolher tempo, modo, nada disso. Eu sou dependente de Deus. Na hora de Deus, a palavra dele chegará a mim, como chegou a Samuel, como chegou a Isaías, como chegou a Ezequiel, como chegou a Gideão, como chegou a Moisés, como chegou a Neemias, enfim, como chegou a todo mundo, vai chegar a mim também. Então, eu não posso nem antecipar, nem atrasar uma situação dessa. Outra coisa, a pessoa diz assim, da maneira como você fala, alto lá. A maneira como eu falo é problema meu, não tenho satisfações a dar a ninguém, não estou aqui para agradar ninguém. Lá em Minas, por exemplo, um pastor ouviu as mensagens ainda no tempo de fita. Eu deixei umas fitas para ele, ele ouviu, no dia seguinte ele chegou para mim e disse assim, não, o que você fala é verdade, eu só não concordo da sua maneira de falar. E outra coisa, você dá nome aos bois, eu não concordo com isso. Já que você vai falar obreiros mercenários, obreiros ladrões, ao invés de você falar isso, você diz assim, obreiros fraudulentos. É mais suave, é uma expressão até bíblica, não sei o quê. Não, comigo é o seguinte, é hipócrita, é mercenário, é ladrão engravatado atrás de púlpito com título de ladrão. É a linguagem que Jesus me deu. Eu não vou trocar ela. Quem escandalizou, um abraço, vai escondiose. Quem gostou, muito que bem. Entende, meu irmão? Quem gostar, gostou. Quem não gostar, não gostou. Jesus, a linguagem é essa? É. Então a maneira como eu falo, tem mais, tem que dar nome mesmo. Tem gente por aí, não é fulano, servo do diabo. Foi assim que eu aprendi na Escritura. João Batista poderia dizer assim, tem gente por aí na administração romana vivendo em adultério. Não, Herodes, você é um adúltero. Jesus poderia ter dito o quê? Olha, tem uns por aí que são hipócritas, que como mosquito engolem um camelo. Tem uma turma por aí, ele falou, não tem turma nenhuma, são os escribas e são os fariseus. Amém, meu irmão? Eu sou discípulo de Cristo. O Espírito que estava sobre ele está sobre mim. A linguagem que ele usou é a mesma linguagem que eu vou usar. Se o Espírito é o mesmo, ele só fala uma linguagem para cada situação que ele tem a apresentar. Então, eu não estou nem aí para a maneira que estão dizendo, mas você está... Lembra que eu sempre falo, minha mãe e meu pai já me chamaram, você está pegando muito pesado. Eu dizia para eles, aguardem, vocês ainda não viram nada, esquece esse negócio de igreja, deixa isso comigo. E não viram nada mesmo. Chegou ao ponto de eu puxar 18 dias de cadeia, com muita honra, e outros 18 eu puxaria, pelo resultado que nos trouxe. Amém, meu irmão? Não puxaria nem 18, puxaria um mês. Puxaria um mês, porque o resultado foi muito bom, foi muito glorioso, e teve gente que só veio para o ministério depois da prisão. Pessoas só tiveram contato conosco do outro lado do mundo depois da prisão. Hoje nós recebemos oferta aí da África, da Alemanha e sei lá de quantos lugares mais. Por quê? Foi a prisão que deu um estrondo no ministério e hoje nós estamos sendo acessados do mundo inteiro. Então, ninguém vai me dizer como falar. Agora, eu tenho que saber que estou na direção de Deus.
Não é eu falar porque, não, o pastor falou hipócrita, então também vou falar hipócrita. Não, se o Espírito Santo me deu essa linguagem, se ele der para você também, solta o verbo. Cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu ministério. Aqui ninguém tem que repetir o que eu falo. Ministério é algo individual. Então você tem que cuidar e estar na direção. Agora, não, a maneira como você fala, você nunca vai levar uma ovelha para Cristo. Como não? Eu tenho certeza que muita gente se converteu quando Jesus diz assim: os escribas e fariseus são hipócritas, eles comem mosquito e engolem o camelo. Eles são sepulcros caiados. Eu tenho certeza que muita gente se converteu ali. Amém, meu irmão? Então, aí que a pessoa diz: devo me expressar melhor? Não, tem que buscar a direção. Jesus, me dá a tua linguagem. Jesus, me dá a tua revelação. Me dá a tua maneira de falar. Meu irmão, eu era uma pessoa extremamente tímida, quieta num canto. Eu tinha vergonha de entregar um folheto, muito menos pregar. Pregar, então, era uma loucura. E uma vez eu lendo ali na escritura, eu disse, estava escrito assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Eu falei: Senhor, que bom se o evangelho fosse pregado no mundo todo. Mas eu não tenho coragem nem de entregar um folheto, Senhor. Aí eu parei e disse assim: mas o Senhor pode mudar essa história. Ué, mudou. Anos depois eu estava pregando dentro de trem, em plataforma de trem, em cima de passarela, na Praça Sans Pena, já preguei na Praça da Central do Brasil, já preguei em cima de morro, já preguei em asfalto, já preguei dentro de ônibus. Por quê? Porque Ele tem a sua obra, Ele é poderoso para mudar tudo. Agora, é Ele, eu tenho que buscar a direção. Aqui diz: uma vez estava falando que eu queria levar a minha filha, isso aqui é interessante, irmão, minha filha para a igreja. Quando ela crescesse, quisesse escolher ir para a igreja católica, se ela fosse fazer a primeira comunhão, eu não iria participar. Eu queria saber se é certo ou errado eu não participar da primeira comunhão da minha filha. Isso aqui é uma pergunta que todo mundo faz sempre que chega no ministério. Ah, pastor, eu fui convidado para um casamento, fui convidado para uma comunhão, fui convidado para um batizado. Eu acho o seguinte: você tem que buscar direção. Mas você tem que ter consciência. Você está diante de um ritual que está impregnado de uma influência satânica. Isso aí não resta a mínima dúvida. Ah, me chamaram para um batizado lá no Espiritismo. Tá, eu tenho dúvida de que Satanás está rodando lá? Não. Ah, eu fui chamado para a primeira comunhão. Primeira comunhão lá na igreja católica, não sei, da filha do meu vizinho, não sei o que lá. Eu fui chamado. Tá, eu tenho dúvida de que Satanás está rodeando na igreja católica? Será que eu tenho dúvida ainda? Não, acho que eu não tenho mais dúvida. Então, entre eu ir para dentro de um ritual satânico e de alguma maneira estar participando daquilo ali, eu preciso de direção. Não pode dizer: irmão, não pisa, não vai. Não. Eu acho o seguinte: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz. Todavia, você tem que ter consciência do ambiente que você está entrando e saber se Deus tem um propósito com a sua presença lá. É o que manda a direção. Se Deus disser assim: não vai, eu tenho algo a realizar, a tua presença lá vai realizar alguma coisa, mesmo que você nem saiba, mas se Deus te deu a direção de ir, vai. Agora, de um modo geral, nós cristãos não participamos de satanismo, nem na igreja católica, nem em espiritismo, nem em testemunha de Jeová, e por aí vai. Nem universal, nem mundial, nem igreja da graça. Nós cristãos não pisamos em lugar aonde a regência pertence a Satanás. Agora, se Deus me der a direção para entrar no inferno, eu entro. Direção. É uma questão de direção. Agora, primeira comunhão, né? Aí depois segue uma pergunta: e se no futuro a minha filha fosse casar na igreja católica, eu devo ir ou não devo ir? Bem, eu acho o seguinte: nem primeira comunhão, nem casamento. A questão é que a Bíblia diz em Provérbios
22:6. Instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então nós temos que fazer a nossa parte, instruir, chegar junto, se aproximar. Esses dias eu liguei para o meu filho e eu dizia para ele assim: como é que tá? Tudo bem? Tal, e tento sempre puxar assunto. No que eu estou puxando assunto, ele começou a me fazer um monte de perguntas. Pai, o que é a reencarnação? E não sei o que de vida após a morte? Um monte de perguntas que eu vi claramente, espiritismo, kardecismo. Eu falei, de onde vem essas perguntas? Um enfermeiro que está dentro da casa dele lá, cuidando da avó que está em cima de uma cama lá, sem poder se mexer, e esse enfermeiro fica tentando passar uma série de ideias. Então, nós precisamos estar juntos. O que eu faço? Mando CD para ele, mando DVD para ele. O que eu faço? Vou pelo telefone, procuro descobrir essas coisas, está distante de mim, eu não tenho aquela proximidade, mas eu procuro fazer a minha parte, eu procuro instruir, eu fico dizendo para ele, isso é satanismo, os ensinos de Jesus não são esse, eu cito o verso bíblico para ele, depois eu ligo, leu lá, ali, o que está escrito lá, o que é dito, eu procuro elucidar, dar uma aula, eu procuro fazer a minha parte, e orar, e eu sei que Deus terá misericórdia, entende? Se estivesse junto de mim, a história seria diferente, mas está distante. Então, o meu filho, se eu conseguir, com a graça e misericórdia de Deus, influenciá-lo, ele nunca vai pensar numa primeira comunhão, nem num casamento dentro da Igreja Católica. Agora, se depois das instruções, depois de receber a palavra da verdade, ele quiser trilhar o próprio caminho dele, a minha parte foi feita e acabou a história. A única coisa que eu posso fazer é lamentar, mais nada. Mas não vou lamentar por eu não ter feito a minha parte. Porque a Bíblia diz, instrui a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Agora, eu não sou obrigado, salvo uma direção de Deus, eu não sou obrigado a estar dentro de rituais satânicos, nem de universal, nem de mundial, nem de igreja católica, nem de testemunha de Jeová e nem de espiritismo algum. Aqui diz assim, às vezes, por exemplo, vou abreviar a pergunta que é grande. Dentro de um ônibus, aí uma pessoa, por exemplo, solteira, dentro de um ônibus, ela encontra uma pessoa, vou dar exemplo aqui, católica, ou da universal, ou da mundial, ou da graça, ou sei lá, de qualquer outra denominação. Vou até tirar o catolicismo aqui, porque já está tão evidente, tão absurdo. Mas eu encontro uma pessoa dessa, o que eu devo fazer? Primeiro, eu tenho que estar em oração e ver a direção de Deus. Eu não tenho, irmão, veja bem, a Bíblia diz assim, como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo, ou seja, no momento exato, certo. Não adianta eu achar que sei pregar, que sei evangelizar, que sei restaurar e querer na força do meu braço abrir a minha boca. Eu já tenho maturidade suficiente para saber que isso não funciona. Quantas vezes eu já passei por pessoas, dezenas de vezes neste bairro e nunca disse nada. De repente vem um momento específico em que a pessoa está na minha frente e aí você sente aquela graça, aquela unção de Deus dizendo, é agora. Então, não adianta eu dizer, aquele camarada ali está indo para o inferno, eu tenho que pregar para ele. Eu não tenho que pregar para ele. Eu tenho que buscar a direção de Deus para pregar para ele. Deus é que sabe o momento, a situação, o psicológico, o estado emocional daquela pessoa, o momento mais propício, a palavra que Ele tem através de mim para alcançar aquela pessoa. Quantas pessoas já ouviram o Evangelho e já chutaram, já desprezaram, mas depois passam-se os anos,
Alguém vem e prega, a pessoa, poxa, alguém já tinha me pregado essa palavra, alguém já tinha me dito isso, eu vou mesmo procurar uma igreja, eu vou procurar Jesus, eu vou dar uma oportunidade para Deus mudar a minha vida, mas já tinha ouvido tantas vezes. Só que não eram as horas de Deus, ouviu na força do braço. Agora, o mover do Espírito, isso sim se constitui em oportunidade. Você não pode dizer que a pessoa que mora lá no seu prédio já teve a oportunidade de ouvir o Evangelho 500 vezes, porque você já pregou 500 vezes. Você pode ter pregado 500 vezes fora da direção de Deus, com o seu conhecimento apenas. Mas o momento que Deus prepara, não entra só o seu conhecimento, entra a revelação e a ação do Espírito Santo. Nesse ministério, nós frisamos muito direção. Se dependesse de mim hoje, meu irmão, eu estava viajando por aí afora, de preferência na África. Eu tenho certeza que se eu pisasse na África, meu irmão, em um mês eu revolucionava a África. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu sinto isso dentro de mim. Mas quando eu oro, Jesus diz assim, não, fica aí no alto do morro. Então é aí no alto do morro. Então, é direção, direção e direção. Então, se eu encontro uma pessoa assim, eu devo pregar para ela? Devo. Senhor, é a hora de eu falar alguma coisa para essa pessoa? Se Deus começar a fluir em mim a palavra, a sua graça, opa, vou abrir a boca. Se não, meu irmão, o que você vai encontrar é só discussão. É só blá, blá, blá. Você vai tentar falar, mostrar à pessoa que ela está andando na idolatria e no engano, ela vai dizer, que isso? E aquelas curas? São os falsos testemunhos que todo mundo sabe, comprados, etc, etc. Então, o falar não depende de mim, depende de uma direção. Buscar, clamar, né? Outra coisa aqui, tem até uma experiência interessante aqui, que diz, uma vez, uma parente minha veio para eu orar por ela. Depois surgiu um assunto sobre a igreja e ela me disse que a Bíblia que nós temos, não é verdadeira. Ou seja, ela quis dizer então que tudo que está escrito é mentira. Depois ela veio me pedir de novo para eu orar, só que eu não orei. A minha atitude sobre a besteira que ela disse sobre a Bíblia está certa ou errada? Ora, se nós oramos por alguém, é porque nós cremos no que está escrito na Bíblia. Se alguém diz que o que está escrito na minha Bíblia é besteira, então a minha oração para essa pessoa não tem valor. Porque eu só oro porque eu estou fundamentado na Bíblia. Ela vem e diz, não, a Bíblia não, tem um monte de coisa errada aí. Então a minha oração também está errada. Os meus conceitos também estão errados. Então eu não tenho que ficar servindo de bobo, de palhaço. Não tenho não. Se alguém descredibiliza o meu ministério, ele vai morrer à míngua e eu não vou fazer uma oração por ele. Essa é a minha posição. Essa é a minha postura. Ou será que Jesus opera por zombadores, opera para escarnecedores? É assim? Está zombando, escarnecendo de mim. Não, mas eu vou abençoar, eu vou curar, eu vou libertar. Não, eu não entendo dessa maneira. Eu entendo que nós temos que crer, nos converter, eu entendo que Jesus dá oportunidades, eu entendo tudo isso. Mas Jesus não fica abençoando quem está zombando da sua palavra. Então, se acha que a nossa Bíblia tem alguma coisa errada, vai pedir oração para quem tem outra Bíblia então. Eu não vou ficar perdendo tempo com ninguém. Outra coisa, por exemplo, a questão de casamento. Se eu conhecer uma pessoa de outra denominação, uma pessoa solteira, tal, e conhecer uma pessoa de outra denominação. Aqui nós estamos diante de um dos perigos que eu considero muito grande. Meu irmão, se casamento de crente com crente até ajustar é um problema, é um rolo.
Se tem uma coisa, a coisa mais complicada que eu acho nos dias que nós vivemos, se chama casamento. É a coisa mais complicada que eu entendo. Então, se você conhece uma pessoa, por exemplo, de universal, graça, mundial, você tem que entender que você não está conhecendo uma pessoa cristã. Você não está conhecendo uma pessoa cristã. Os conceitos de Deus não estão nela, senão não estariam dentro desses lugares. Então, vá para a direção. Se Deus te disser vá em frente, vá em frente. Mas, naturalmente falando, eu já diria, entre luz e trevas não tem comunhão. Paulo adverte dizendo, não vos ponhais em julgo desigual. Ou seja, ele ainda diz assim, que comunhão há entre o justo e o injusto, entre a luz e as trevas. Paulo já adverte isso. Então, eu preferia dar o conselho de fugir de relacionamento com pessoas que não participam da mesma fé. Todavia, se Deus der uma direção, Ele tem planos lá no futuro. Eu nunca vou extinguir a direção de Deus, porque o Deus que eu sirvo é bem maior do que eu. E a mente e os pensamentos dele são bem maiores do que o meu. Agora, eu não nego a observação desse fator natural, de que entre luz e trevas não há comunhão. Já vi muita gente dizendo assim, não, eu estou namorando uma pessoa cristã da Universal. Eu falei, ué, desde quando a Universal tem cristianismo? Desde quando que a Universal tem cristianismo? Eu ouvi muito isso no tempo que eu era da Batista. Não, fulano está namorando uma cristã da Universal. Eu falei, da Universal? Tem cristianismo lá? Na época era o sal ungido, a água ungida, a rosa ungida. Eu falei, isso é cristianismo? Não, não está namorando uma pessoa cristã. Resultado que não estava, que hoje é um desviado. Não estava mesmo, né? Não estava mesmo. Então, tem que observar algumas coisas. Outro detalhe é sobre denominações que fazem casamentos entre si. Ou seja, por exemplo, isso se vê muito nesse templo satânico chamado Universal. Lá eles dizem e enfatizam, tem que casar com gente da Universal. Isso é um roteiro dentro da Universal. E lá eles fazem casamento mesmo. Uma coisa assim terrível. Não, isso não tem nada a ver com a Bíblia. O que manda é a direção. A pessoa que Deus separou para você pode estar dentro da mesma denominação, como pode não estar. Amém, meu irmão? Pode estar, como pode não estar. Então você tem que saber clamar, buscar a direção, ver os sinais poderosos que Deus tem a acrescentar na sua vida, e aí você vai caminhando bem. Não quer dizer que vai tudo correr bem, não. Deus pode dar a direção de duas pessoas chegar e se unir em casamento, e isso aqui depois vir a separar. Mas você está andando na verdade? Continua andando na verdade? Deus vai continuar andando contigo e a sua vida não vai sofrer detrimento. Você vai triunfar. O negócio é uma questão de caminhar na presença de Deus. Agora, não quer dizer que, eu casei, Deus me deu um sinal, essa daqui é a mulher da minha vida, e o propósito de Deus é que sejamos fiéis até a morte. Mas cada cabeça é uma sentença, todo mundo tem um livre-arbítrio, e quem hoje está na presença de Deus, amanhã pode não estar. Tem que ter essa consciência também. Tem que saber disso também. Não pode ser criança. Pronto, Deus nos uniu e vamos embora. Vamos embora até enquanto se cumprir a palavra, né? Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Então não pode ser criança nesse aspecto, né? Agora, isso que a Universal faz, e também, não sei se todas, mas pelo menos em muitas que eu conheci, assembleias. Assembleia então é um show, né, irmão? Assembleia é um tal de profecia. Varão, Deus está me mostrando, né, que a tua varoa é fulana. Assim, na maior cara de pau, né? Na maior cara de pau, na maior ausência da graça, numa desgraça inefável. Isso não existe, meu irmão. Isso não existe, de modo algum. Então, Universal, algumas assembleias procuram promover casamentos ali dentro da própria denominação. Não, você tem que buscar a direção.
O seu cônjuge pode estar na Inglaterra, na China, no Japão, sei lá, na Iugoslávia, na Espanha. Deus é quem sabe. Você tem que buscar a direção. Então, por exemplo, aqui não temos nenhuma visão disso. Cada um sabe de si. Deus não tem servos só em nosso meio, servos e servas. Deus tem servos e servas espalhados pelo mundo inteiro. Ele tem os seus caminhos, os seus projetos. E quem somos nós para dizer, Deus, opera aqui? Ele diz, não vou operar aqui. Vou operar onde eu quiser operar. A soberania de Deus, nós sempre respeitaremos ela, né? Deixa eu ver aqui. Sim, aqui tem uma última pergunta para encerrarmos que diz: como que nós vemos essa questão das pessoas que vão para dentro das igrejas pedir por carro, casa, situações financeiras? Como que nós vemos isso? Isso é fruto de um cristianismo caído. Antes, quando a igreja surgiu na terra, implantada por Jesus Cristo, ninguém ia para a igreja pensando em propriedades. Não, as pessoas tinham uma consciência muito maior e elas iam para a igreja, elas iam atrás de Jesus para escapar da condenação vindoura. O projeto era escapar do inferno. E esse projeto, mediante a pregação da doutrina de Jesus Cristo, isto era confirmado. Jesus, embora multiplicasse pães e peixes, matasse a fome, ele mostrava que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele mostrava que nós somos pecadores. Ele mostrava que o juízo do Pai está sobre nós. Era esse o conceito do Evangelho. Hoje as pessoas não estão se tocando que vão para o inferno. Estão atentando mais para uma necessidade carnal. Isto é fruto de igrejas caídas, ou melhor dizendo, igrejas que já não são mais igrejas. Sim, existem mulheres se dizendo pastoras e bispas. Essa doutrina é certa ou errada? Já falamos sobre isso, temos mensagens, pregações gravadas, em que eu digo que mulher atrás do púlpito não é bênção, é maldição. Mulher pastora só se for no inferno. O Jesus Cristo que eu sirvo não chama a mulher pastora. E qualquer mulher que aparecer na minha frente se dizer pastora, eu digo na cara, não, pastora não. Ah, mas Jesus, então tu está falando de outro Jesus, não do que eu sirvo. Não existe mulher pastora no reino de Deus. Isso é o que eu creio, no que eu aposto a vida. Isso é o que eu ouvi do Senhor. Diz, gostaria de saber se um homem evangélico pode se relacionar com uma mulher católica. Por exemplo, isso aí nós já comentamos um pouco, né? Entre luz e trevas não tem comunhão, meu irmão. Já pensou? Eu estou casado com uma católica, aí nasce o filho. Aí, um domingo, eu levo ele para a igreja evangélica aprender a verdade. No outro domingo, eu levo ele para ser tocado lá pelas mãos de um padre homossexual, pedófilo ou companhia limitada. Não tem como, meu irmão. Você tem que dar uma direção. Então, por isso que Deus mostra que comunhão há entre o justo e o injusto. Não, casamento, o projeto de Deus é que ambos tenham a mesma fé. Não que sejam da mesma denominação, mas que ambos se curvem à mesma palavra, a mesma doutrina que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, não tem a mínima chance. Se Deus der uma direção, não vai lá casar com aquela católica que eu tenho um plano. Aí, meu irmão, pode casar com a católica, com a satanista, com a que mora nos sepulcros. Se Deus deu a direção, quem sou eu para dizer qualquer coisa? Agora, regra que nós temos entendido é dessa maneira, que entre luz e trevas não tem comunhão. Né? Então, bom, é isso. Essas são algumas perguntas que normalmente são feitas, e inclusive por pessoas que estão chegando aqui no ministério, mas é sempre bom nós estarmos relembrando isso. Se você também tem algumas dúvidas,
você pode escrever, dar o papelzinho para a gente, e a gente, eu não vou identificar você, a menos que você queira. Pastor, dá para me identificar? Dá. Coloca uma plaquinha em você, põe um código de barra, te identifico. Então, não precisa identificar ninguém, mas as suas dúvidas, pode ser a dúvida de muita gente. O que comentamos aqui pode ser útil para muita gente. De repente, você vai querer levar uma gravação dessa aí que estamos fazendo, entregar para alguém, eu não sei, mas dentro daquilo que eu achar as perguntas interessantes, é que eu peguei todas elas, eu achei muito boas essas indagações, podemos pegar as perguntas interessantes assim e transformar em aula, em observação, em ponto de reflexão. Amém, irmão? Então, quem vai escrever suas perguntas para o próximo domingo? Chega aqui um caminhão de perguntas, irmão, não tive tempo nem de ler, então vou ler sim, irmão, amém? E é muito bom ter as dúvidas dos irmãos para nós podermos ir trabalhando, porque o importante é você andar na fé. Fé é certeza. Se você tem dúvida, você não vai ser um crente firme, você vai ser um crente oscilante, vacilante, né? Mas se você tiver convicção da sua fé fundamentada na Bíblia, aí sim, Deus pode contar contigo. Amém? Vamos ficar por aqui? Vamos agradecer a Deus então, em nome de Jesus.